Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu irei apresentar uma experiência que envolve o uso da vitamina C na conservação de alimentos. Então, para apresentar esse experimento, primeiramente nós precisamos saber o que seria uma transformação química. Então, transformação química envolve o processo de formação de novas substâncias. Então, em sua estrutura, basicamente, nós iremos ter antes dessa seta os reagentes, as substâncias que ficam antes da seta são os reagentes e as substâncias que ficam após a seta são chamadas de produtos, são as substâncias formadas. Então, teoricamente, isso é uma transformação química, porque eu consigo transformar substâncias em novas substâncias. As substâncias que estão antes desta seta são chamadas de reagentes, elas reagem entre si, né, quebrando ligações e até mesmo podendo envolver outros processos como a presença de luz ou a presença de calor, e com isso acabam produzindo novas substâncias denominadas de produtos. As mudanças em um material podem acontecer das seguintes formas: por junção de substâncias, onde nesse processo vai haver a quebra de ligações químicas, a formação de novas ligações químicas, a absorção e liberação de energia, né? Esse processo também pode envolver a luz, como eu já havia falado, o calor, por ação mecânica e por ação também de corrente elétrica. Então, existem alguns fatores que podem estimular, acelerar uma transformação química. Então, basicamente, um dos modelos mais tradicionais de exemplificar a transformação química é mostrando em si uma equação, né, que é representado por essa estrutura aqui. E aí, qual é o objetivo do nosso experimento? É estudar o uso da vitamina C na conservação dos alimentos, tá? E aí, quais foram os reagentes e materiais? São materiais simples, tá? Materiais do nosso cotidiano, que a gente pode encontrar facilmente na nossa cozinha. Então, um prato, uma xícara, uma maçã, um comprimido de vitamina C, uma faca e uma colher, tá? E aí, como é que a gente faz, né, em relação ao descarte e à segurança? Primeiramente que, por envolver um objeto de perfuração, esse experimento ele precisa ser acompanhado por um adulto, tá? No caso, a faca, como ela é um instrumento cortante, né, é essencial ter cuidado ao manuseá-la, tá bom? E aí, como é que o procedimento ele foi feito? Primeiramente, eu fiz a trituração do comprimido de vitamina C dentro de uma xícara, com auxílio do cabo da colher. Então, aqui neste pequeno vídeo demonstra como foi que aconteceu esse processo. Eu peguei o comprimido de vitamina C, coloquei dentro da xícara e comecei a quebrar o comprimido, certo? Com o cabo da colher, certo? Depois disso, depois de alguns minutos, né, a gente consegue perceber que todo o comprimido, né, foi quebrado e já está em seu formato de pó, onde a superfície de contato ela é maior do que o comprimido em si, tá? E aí, o próximo passo era cortar a maçã ao meio, em uma das metades colocar o comprimido triturado de vitamina C
e na outra parte deixar apenas exposta. Tá? Na verdade, as duas metades estariam expostas, só que com uma delas com o comprimido de vitamina C triturado. Então, aqui está o momento em que eu cortei a maçã. Claro que eu já havia cortado um pouquinho antes de gravar. Então, tá aqui as duas metades. A gente pode perceber que não tem nenhuma deformação, né? E aí eu coloco o comprimido de vitamina C triturado, né? E faço o esfregaço, né? O esfregaço manual mesmo, tá? Em uma das metades. Então, eu pego um pouquinho do comprimido triturado e coloco em uma das metades e a outra deixo exposta. E aí o próximo passo, né, era deixar essas duas metades, né, no prato e observar a aparência delas após 24 horas. Então, nós temos aqui um vídeo, esse vídeo foi após 12 horas, tá? Que eu esfreguei o comprimido de vitamina C. Então, após 12 horas, a gente já consegue perceber uma notável diferença, né? Por exemplo, nessa metade aqui, que não houve o esfregaço do comprimido, a gente percebe que as bordas estão um pouco deformadas, já começa a ter um escurecimento na parte central da maçã, né? Aqui, pessoal, nessa outra maçã que está com comprimido, né? Ela não é que também esteja tendo um escurecimento, é porque as sementes aqui estão expostas, tá? As sementes estão expostas aqui, ó, como a gente pode perceber. E ela não tem uma deformação tão grande quanto essa outra metade. E aí, após 24 horas, né, era preciso lavar as duas metades, né, e aí a parte que estava com o comprimido lavei, a gente consegue observar, né, que aparentemente, né, vou voltar um pouquinho, ó, aparentemente ela não tem tantas modificações, né, em termos de, digamos, de degradação, tá? Já na outra metade, a gente consegue ver uma aparência, né, bem mais deformada. Então, a sua casca na parte central já começa a aparecer uma coloração, né, mais escura, né? E isso após 24 horas. Tá? Então a gente consegue perceber essa diferença. E aí, quais são as possíveis conclusões que nós conseguimos extrair dessa experiência? Primeiramente, que é uma técnica de conservar os alimentos. Né? Antigamente, por exemplo, colocava-se muito sal nas carnes, pimenta, justamente para conservar os alimentos. É uma técnica de conservação. E nesta experiência também não deixa de ser uma técnica de conservação dos alimentos. Por quê? Porque a vitamina C, né, ela vai sofrer oxidação no lugar da maçã, né? Como já vem colocando aqui, ó. A vitamina C, ela sofre oxidação no lugar da maçã. E como a vitamina C sofre a oxidação no lugar da maçã, a maçã ela não consegue ser exposta e, consequentemente, ela não consegue ser tão lesionada, digamos assim, quando comparada com a maçã que não estava, a outra metade, né, que não estava protegida pela vitamina C. Tá? E o que isso tem a ver com a transformação química que nós começamos o experimento falando do termo, né?
transformação química? Porque a visualização de cor, mais precisamente a sua mudança de cor, é um indício de transformação química. Então, quando há mudança de cor, mudança de, por exemplo, de temperatura, quando há, por exemplo, formação de bolhas, então são indícios de que nós temos a presença, né, de uma transformação química, ou seja, produção de novas substâncias a partir de substâncias iniciais. Tá bom? Essa foi a minha referência. Está aqui as minhas informações. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até mais.